Era uma vez, em um reino encantado, uma pequena fada chamada Luna. Ela vivia nas profundezas da floresta das fadas, onde as regras eram claras: nunca interferir na vida dos humanos. Contudo, Luna era uma fada teimosa e curiosa, sempre em busca de aventuras emocionantes. Certo dia, enquanto explorava os limites da floresta, e sentiu um cheiro delicioso de doce caseiro. Ao ir em direção àquele cheiro maravilhoso, ela viu uma vila. Como ninguém a poderia ver em sua verdadeira forma, se transformou em uma linda gatinha siamesa, com pelo marrom, olhos azuis e manchas pretas nas patinhas, parecendo botinhas. Ela se aproximou da casa de uma humana. Ela estava fazendo arroz doce e queimava açúcar para fazer calda de caramelo. A gatinha ficou encantada com aquele cheiro delicioso, então, ficou sentada, próxima à janela da cozinha, em cima do telhado de uma outra casa próxima. Ela pensou: bem, se eu ficar aqui, esperando, com certeza aquela mulher vai me dar um pouco desse doce. A gatinha, não sabendo muito como se portar no meio dos humanos, acabou esperando, em silêncio, durante muitas horas. A mulher viu aquela gatinha sobre o telhado, na hora do almoço, mas não deu muita atenção, pois estava tão preocupada com os assuntos importantes que ela precisava tratar, que acabou não oferecendo nada para a gatinha. Mal sabia a gatinha que aquela mulher acabará de perder a sua mãe. Faziam 2 dias. Os seus pais sofreram um acidente de carro, e infelizmente, a sua mãe veio a falecer. O seu pai também se machucou um pouco, e ele estava morando com a mulher por um tempo, até melhorar. Ele estava no andar de cima, em um quarto preparado às pressas para recebê-lo, depois da alta do hospital. O choro e a tristeza tomavam conta da casa, e entre uma visita e outra que chegavam e saíam para ver o seu pai, a mulher tinha que cuidar de tudo para que seu pai melhorasse o quanto antes. Ao final do dia, exausta por receber visitas, a mulher foi até a cozinha para preparar o jantar, e viu a gatinha, agora deitada, olhando em direção a ela. A mulher ficou com pena da gatinha, e até comentou com o seu marido, que aquela gatinha estava ali desde cedo, e então, ela fez uma trouxinha de ração, com papel toalha, e jogou no telhado. A gatinha, feliz com a oferta, comeu tudinho, e começou a miar para a mulher, agradecendo, e pedindo mais. Porém, a gatinha não parou mais de miar, e ao pesquisar sobre gatos siameses, a mulher descobriu que era um dos gatinhos que mais miavam. Até estranhou por ela só começar a miar depois de ter ganho comida. Ela começou a seguir a mulher por todo lugar. Quando ela ia para a cozinha, lá estava ela sobre o telhado. Quando estava na varanda da sala, lá estava ela novamente. Quando a mulher estava levando a refeição para o seu pai, olhava pela janela, e lá estava a gatinha, miando sem parar. E por vários dias, ela miava sem parar, e a mulher achou que ela estivesse doente. A mulher, e todos os vizinhos, ofereceram água e comida. Depois de alguns dias, a gatinha continuava rondando a casa. 2 dos vizinhos tentaram adotar a gatinha, mas sem sucesso. Até que, quase uma semana depois da gatinha passar pela casa de vários vizinhos que tentaram adotá-la, a mulher viu que ela estava dormindo no chão frio em seu quintal, então ela improvisou uma caminha, com uma caixinha de papelão, pois a mulher já tinha um gatinho branco,
e ele era muito briguento, e não deixava nenhum outro gatinho entrar na casa. E assim ela continuou a seguir a mulher por todos os lugares. No entanto, como gata, Luna não estava familiarizada com a vida doméstica e acabou aprontando algumas confusões hilárias. Uma noite, Luna decidiu brincar de caça noturna. Saltou nas cortinas da sala, derrubando vasos e fazendo um grande estrondo. A mulher acordou assustada, e riu ao descobrir que sua nova amiga felina estava apenas se divertindo. Luna não resistiu à tentação de explorar a vida selvagem local. Ela trouxe baratinhas e pássaros, e os deixava na porta de casa, deixando Isabela perplexa com suas ofertas. Logo de manhã, ao abrir a porta, lá estava ela, sentada, ao lado do seu presente. Luna era mestre em se esconder nos lugares mais improváveis. Isabela passava horas procurando a pequena gata, apenas para encontrá-la no lugar mais óbvio, como uma caixa vazia ou atrás das cortinas. As brincadeiras se tornaram uma rotina divertida. Até o marido da mulher passou a gostar da gatinha, que aprendeu a miar mais baixinho, e só quando está com fome, e quando queria carinho. Ao chegar do trabalho, à noite, ele sempre toma o cuidado de olhar bem para o chão antes de pisar, pois a gatinha tem o costume de se jogar, com a barriga para cima, em frente ao portão, para receber carinho na barriga. À medida que Luna aprontava suas travessuras, Isabela sorria e se encantava cada vez mais com a presença da gatinha mágica em sua vida. A fada, mesmo que infringindo as regras, trouxe alegria e risos a uma casa que antes estava repleta de tristeza. Com o tempo, o pai da mulher ficou melhor, e decidiu voltar a morar na casa dele. A mulher, mesmo exausta com as travessuras de Luna, percebeu que, mesmo sendo uma gatinha travessa, ela havia cumprido sua missão, de trazer alegria para aquela casa. E depois de alguns dias, no reino das fadas, todos ficaram preocupados, pois a fada Luna havia sumido, sem dar notícias. Então, o conselho resolveu montar uma equipe de busca e resgate, para procurar Luna. Algumas fadinhas se transformaram em lindos gatinhos, e então, começaram a busca. Saíram perguntando aos animais e árvores da floresta, até que, finalmente, souberam onde Luna estava. Ela foi para a cidade. As fadinhas gêmeas se transformaram em duas lindas gatinhas fofas, e ficaram à espreita, observando o que estava acontecendo. O que elas viram foi surpreendente. Luna estava deitada em uma caminha feita especialmente para ela, toda elegante, sendo tratada como uma rainha. E então, as duas gatinhas se aproximaram, e foram falar com ela. Luna, finalmente encontramos você, venha. Vamos para casa. Eu já estou em casa. Disse Luna, a minha amiga humana cuida de mim muito bem, me dá carinho e comida, além de brincar comigo e me fazer companhia. E agora ela está muito mais feliz. Depois de tudo o que aconteceu com ela, ela estava muito chateada, mas agora, temo ir embora e deixá-la triste novamente. E além disso, gosto muito daqui, gosto de ser uma gata, e não pretendo ir mais embora. Mas, Luna, o Conselho das Fadas está à sua procura. Você quebrou as regras, deve voltar para o nosso reino, para que tomem uma decisão. Disseram as duas gatinhas. Naquela noite,
Luna seguiu suas amigas, fadas que agora eram dias gatinhas fofas, até a borda da floresta. Assim que chegou na margem do reino encantado, Luna se transformou novamente em fada. E então, ela entrou em um grande salão encantado. Suas roupas se transformaram em um lindo vestido dourado, ideal para a ocasião, ela pensou. E então, caminhou em direção ao conselho. O líder do conselho, preparado para aquela ocasião, também estava transformado em gato, e apesar de sua voz zangada, dava vontade de apertar, de tão fofinho que ele era. O ambiente era uma mistura de encanto e seriedade, e estava cheio de lindos gatinhos, pois todos pensavam que Luna pareceria como uma gata. E então, após muito conversarem, e de ela ter explicado os seus motivos de ter sumido, e de estar como gata até aquele momento, deram a sua sentença. Por ter quebrado as regras, Luna teve como castigo morar com a mulher, sua amiga humana, até o fim de seus dias. E a partir daquele dia, só poderia acessar o reino das fadas em sonhos, e todas as vezes que acordasse, não se lembraria de nada. A fadinha ficou triste por essa última parte, mas também ficou feliz por continuar sendo gata e morando com sua amiga humana. A fadinha, então, se despediu de suas amigas fadinhas, e foi embora da floresta encantada. E assim, entre risos e abraços, a fada aprendeu que algumas regras podem ser quebradas em nome do amor e da amizade. E então, a gatinha acordou em casa, na sua caminha, e foi até a sua amiga humana, dar bom dia, com um ronronar carinhoso.